Muito bem, então vamos para a resolução de mais um exercício. Neste exercício daqui, a ideia é verificar a projeção deste triângulo ABC. Ou seja, temos esse triângulo rebatido, temos o ponto A, tem o valor de cota 4, mas está rebatido ao valor de cota 1, assim como o ponto B e o ponto C. Então, esta figura encontra-se em verdadeira grandeza. Então, a ideia é visualizar esta caracterização quando caracterizamos com a sua projeção. E a partir disso, o exercício requer que venhamos calcular a razão entre a área em verdadeira grandeza deste triângulo com a área projetada. Bom, para caracterizarmos isso, em um primeiro momento, precisamos caracterizar a reta charneira, certo? Como todos esses pontos estão rebatidos ao valor de cota 1, a ideia é encontrar a charneira que corresponde ao valor de cota 1. Se analisarmos aqui, temos o ponto A com valor de cota 4 rebatido ao valor 1 e o ponto B rebatido ao valor de cota 1. E o ponto B tem o valor de cota 3. Então, a variação para esta medida é a variação de uma unidade. Se a variação é de uma unidade, 4 para o valor 3, então este ponto daqui será o valor de cota 2. Então, este ponto é o valor de cota 2 rebatido ao valor de cota 1. Então, para obtermos o valor de cota 1, basta traçarmos mais uma vez esta distância, mantivermos esta distância fixa. Com isso, vamos ter o valor de cota 1. Então, este ponto daqui, temos o valor 1 rebatido ao valor de cota 1. Bom, 1 rebatido ao valor 1 é o próprio 1. Neste segmento, temos 3 rebatido ao valor 1 e 2, este ponto no caso, 3 rebatido ao valor 1 e 2 rebatido ao valor 1. Então, basta transferir esta medida daqui para termos o valor correspondente, de 1 rebatido ao valor 1, que é o próprio 1. Então, esta medida daqui corresponde ao valor 1. A partir disso, vamos ter a reta charneira. Então, basta unir o valor 1 dessa extremidade com esta outra extremidade. Esta reta é a reta charneira. A partir do momento que temos a reta charneira, agora basta alçar esses pontos, ou seja, visualizar a sua projeção. Ou seja, cada um desses pontos daqui, um exemplo, ponto B, obrigatoriamente vai ficar, a projeção do ponto B vai ficar alinhado com o ponto rebatido. Então, o ponto B projetado e o ponto B rebatido vão ficar sobre uma mesma linha de chamada, que é perpendicular à reta charneira. Então, para alçar o ponto a seca do compasso nessa intersecção entre a charneira e a perpendicular à charneira, e a abertura do compasso até o ponto B. Bom, como a diferença de cotas é 3 para o valor de cota 1, vamos traçar aqui uma paralela, e nesta paralela daqui, vamos estabelecer a diferença de 2 unidades. Bom, então poderíamos medir diretamente neste alinhamento com o valor de 2 unidades, basta que tenhamos uma paralela com a distância de 2 unidades. Com isso, vamos unir deste ponto até este ponto de intersecção. Para verificar o ponto projetado, basta uma perpendicular. Com isso, este ponto daqui será o ponto B com o valor de cota 3. Então, aqui vamos ter o ponto B, a projeção do ponto B. Então, essa projeção vou deixar até mesmo de uma outra cor. Então, este procedimento é o alçamento. Imagine, se tivéssemos aqui o ponto B projetado e aqui a charneira, não teríamos que fazer a diferença de cotas? 3 menos o valor de cota 1, que seria o valor de 2 unidades. E a partir disso, uniríamos deste ponto daqui, da intersecção, até a paralela charneira. Teríamos o triângulo
de rebatimento. A ponta seca do compasso aqui, com o valor da hipotenusa, teríamos o ponto rebatido. Então, alçamento, procedimento inverso, certo? Bom, para obtermos os demais pontos, da mesma forma. Então, aqui, para obtermos o ponto C e o ponto A, estão no mesmo alinhamento. Então, a partir disso, podemos traçar uma paralela a esta reta daqui, porque a inclinação do plano vai ser constante. Então, vou traçar uma paralela e, a partir disso, eu quero verificar os valores correspondentes. Então, basta utilizar a ponta seca do compasso aqui, a abertura até o ponto C. Com isso, desta intersecção, eu vou traçar uma perpendicular. Então, a intersecção deste ponto daqui até este alinhamento. Da mesma forma, tá? Poderíamos traçar uma paralela aqui com o valor de 2 unidades. Mas vamos observar, 2 unidades não, 2 menos o valor de cota 1, valor de 1 unidade. Vamos observar que esse ponto daqui será o mesmo, tá? Por isso que podemos traçar uma paralela a esta reta daqui, porque esta reta daqui caracteriza também a inclinação deste plano que contém esses pontos. Então, podemos utilizar desta forma. Com isso, vamos ter o ponto C. Então, vamos ter aqui o ponto C projetado com o valor de cota 2. Neste alinhamento, caracterizamos aqui a sua representação. Depois, queremos analisar o ponto A. Então, para verificar este ponto A, da mesma forma, ponta seca do compasso nesta intersecção, abertura até o ponto A. A partir disso, podemos utilizar o mesmo processo, podemos estender esta inclinação daqui até a circunferência. Tá? Claro, se utilizássemos aqui uma marcação de 3 unidades, obrigatoriamente, 4 menos o valor de cota 1, o valor correspondente seria o mesmo ponto. Por aqui teríamos exatamente o mesmo ponto. Então, a partir disso, vamos traçar deste ponto de intersecção, vamos traçar uma paralela à charneira. E nessa paralela à charneira, no caso, vamos ter aqui o ponto A. Neste caso, ponto A com valor de cota 4. A partir do momento que temos esses pontos caracterizados aqui, podemos unir cada um desses pontos e temos a figura projetada. Claro que a figura projetada, a área dessa figura projetada, ela vai ser inferior à área da figura rebatida. Então, esta representação podemos deixar desta forma, unir cada um desses pontos. Qual a ideia? A ideia é verificar a área desta figura e a área da figura rebatida. Então, para determinar a área, basta verificar a questão, traçar uma perpendicular em relação a um lado, base vezes a altura divididos por 2. Temos esta área da figura rebatida. Da mesma forma aqui, posso traçar uma perpendicular em relação a uma base e determinar aqui a questão da área. Então, na área dessa figura projetada, a base vezes a altura divididos por 2. Então, com isto, vamos dividir esta área daqui. Tá? Então, neste caso, a área deu 3,9 metros quadrados, a área projetada. Então, temos aqui a representação da área projetada. E temos também a obtenção da área rebatida. Então, a área projetada e a área rebatida, que é de 3,9, e a área projetada, que é de 2,9. Tá? Então, a partir do momento que temos estas duas áreas, a razão estabelecida deu um valor de 1,34. O que significa este valor? Significa que a área rebatida, no caso a área em verdadeira grandeza, é 34% superior à área projetada, tá bem?